A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui para a aula de número 2 da nossa revista Escola Dominical, lição maravilhosa, tá? Primeiro trimestre de 2021 e a lição que nós vamos estudar sobre as verdades pentecostais, a lição de número 2, 10 de janeiro, está muito importante, está assim de uma forma gloriosa para o crente conhecer sobre o Espírito Santo. Então o assunto da lição, Mateus. O assunto da lição aí, da nossa lição de hoje, é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, né? Vimos lição passada que o Espírito Santo é uma pessoa e não é uma força, não é uma alegria, não é um movimento, mas o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. E agora na lição número 2, a atuação do Espírito Santo, a gente começa a ver o agir dele no plano da redenção. Exatamente, aí vai ser importante porque para nós entendermos a atuação do Espírito Santo na redenção, nós temos que entender que existe um plano de redenção, um plano de salvação. É o que está na introdução da lição. Você já pode abrir a sua revista aí, a introdução. É muito importante a introdução desta lição, que vai nos dar sim a visão realmente do que nós estamos estudando nesta lição número 2. Leia aí para nós a introdução, Mateus, a introdução. Da lição 2. Aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. Olha que maravilha, né? Eu quero destacar aqui essa parte que diz assim: agora vamos estudar sobre a ação dele, falando do Espírito Santo, no processo da salvação da humanidade, na edificação do crente. Essa atuação, essa ação do Espírito Santo no processo da salvação. A salvação é um processo, a salvação ela está alcançando ainda vidas. Então precisamos saber da ação do Espírito Santo nesse processo da salvação em relação à humanidade, em relação à edificação dos crentes que já foram salvos pela fé em Jesus Cristo. É aqui que nós vamos ver a ação do Espírito Santo nesse processo. Essa é a lição, essa é a visão que nós temos dessa lição que vamos estudar agora. O ponto 1 da lição vai falar exatamente do Espírito Santo como promessa, né? Aí nós temos, a lição tem 3 pontos aí. Ponto 1 é o Espírito Santo como promessa. O ponto 2, o Espírito Santo consola, ensina. O ponto 3, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Então está aí a ação do Espírito Santo no processo da salvação da humanidade e edificação do crente. Está nesse contexto aí. Em primeiro lugar, para nós entendermos a ação do Espírito Santo nesse processo, nós temos que entender que o Espírito Santo ele está agindo hoje porque existe um plano. Existe um plano de salvação. Qual é o assunto da lição? A atuação do Espírito Santo no plano da redenção, no plano da salvação. Então existe um plano, Mateus. Deus planejou. Deus planejou a salvação. Deus preparou, a salvação, planejou, porque o homem não podia se salvar sozinho. O homem perdeu a salvação e pelas suas próprias atitudes, obras, não poderia ser salvo. Então Deus preparou um plano para que ele fosse salvo, o plano da redenção, o plano da salvação da humanidade, do homem, né? E a Bíblia, a Bíblia, a história bíblica, a história da salvação, né? Então nós temos a Bíblia em nossas mãos. Deus deixou para nós aí todo o plano da salvação e como foi executado durante toda a história da humanidade, desde a fundação do mundo, Muito bem, então vamos ver sobre o plano da salvação. Para nós entendermos o plano da salvação, eu queria ler alguns textos com você. O primeiro está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e o versículo 20.
Você pega a sua Bíblia aí e dá uma lida nesse texto também juntamente conosco aí, que é muito importante nós vermos esse texto. Mateus vai ler para nós aí, tá? 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Olha que texto importante quando diz que, falando da salvação do Cordeiro, que foi conhecido antes da fundação, antes da criação do mundo. Mas também eu quero mostrar um outro texto, que é Apocalipse capítulo 13, né? Versículo 8. Apocalipse capítulo 13. Anote esse texto aí, porque primeiro eu estou falando do plano da salvação. A lição é a atuação dos cristãos no plano da salvação. Então vamos ver sobre o plano da salvação, tá? Apocalipse 13, 8. Apocalipse capítulo 13, verso 8 diz assim: e adorá-lo-ão os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então está aí o Cordeiro, Jesus é o Cordeiro. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. Então, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Agora, preste atenção no detalhe de 1 Pedro, Mateus. 1 Pedro diz que ele foi conhecido antes da fundação do mundo e não morto. Ele foi morto desde a fundação do mundo. São duas coisas diferentes. Então nós temos um tempo aí, o tempo antes da criação. Lê só a parte do Cordeiro que foi de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, verso 20 diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Olha aí. E Apocalipse capítulo 13, verso 8 diz assim: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele não foi morto antes da fundação, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Por quê? Porque estamos falando da divindade que já falamos na lição anterior. Jesus era o Cordeiro, né, que foi conhecido antes da fundação do mundo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós sabemos que eles tiveram um conselho, eles tiveram ali como uma reunião para decidir, para planejar a salvação. E ali foi estabelecido, foi acordado, foi um acordo que Jesus, que essa pessoa da divindade viria como filho. Viria como filho. Então, pastor Gisel, foi acordado antes da fundação do mundo já, pela presciência de Deus, certo? Deus já sabia que o homem ia necessitar de salvação. Exatamente. Eu até peço para você assistir o vídeo lá no meu canal, de que eu falo da eleição e predestinação, que eu falo disso, da presciência de Deus, da presciência. Deus conhecia, Deus já sabia, Deus já conhecia da sua presciência. Nós estudamos um atributo incomunicável de Deus, que é a onisciência, a capacidade de conhecer tudo do futuro, tudo do presente, tudo do passado. Isso é Deus. E nessa capacidade que nesse poder, nesse atributo da onisciência, que ele planejou a salvação, que está fundamentada a presciência de Deus. Então ele foi e ali ele planejou a salvação, que Jesus seria o Cordeiro. Ali ele foi conhecido. Ali ele foi conhecido, ele foi preparado. Então o plano da redenção já estava
começando antes da fundação do mundo. Exatamente. Já estava ali o projeto, né? Já estava o projeto. Tanto é que ele não foi morto antes da fundação, ele foi conhecido antes. Então ali já foi estabelecido que essa pessoa da divindade viria como filho. Viria como filho. E esse filho seria o cordeiro, que ia ser sacrificado para a salvação, para a redenção. Esse era o plano. Então o plano da redenção, da salvação, foi preparado antes da fundação do mundo, estabelecendo Cristo como filho e cordeiro, que seria sacrificado para que o homem pudesse ser salvo. Da glória! Porque o homem iria necessitar de salvação e Deus já sabia disso. Glória a Deus. Por isso que diz o cordeiro conhecido. Conhecido e não morto. Naquele momento, Deus, na sua divindade, as três pessoas da divindade estabeleceram o plano da salvação. Porque a gente vai entender Pai, Filho e Espírito Santo só no Novo Testamento, na Nova Aliança. Como é que Jesus era na criação? João diz lá, João capítulo 1, no princípio era o Verbo, ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então veja que ali se estabeleceu ali a criação e Jesus estava ali como o Verbo. Gênesis 1:2, o Espírito Santo estava lá, e assim começou a criação. Mas o plano da salvação, antes de Deus criar todas as coisas, já foi estabelecido, já foi planejado, e essa pessoa da divindade foi conhecida como Cordeiro, que é Jesus, o Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então ele não foi morto, eu quero destacar isso aqui. Não foi morto antes da fundação do mundo. Não, ele foi conhecido, aí que está o plano de Deus. Tá? Agora, Apocalipse 13:8, que diz lá, o Cordeiro que foi morto desde a fundação. Desde a fundação. Não antes, mas desde a fundação. Por quê? Eu entendo que quando Adão e Eva pecou, Deus já começou a promessa, porque o plano ele já estava conhecido antes da fundação. Então, quando o homem pecou, aí Deus já fez a promessa, porque já tinha um plano. Aleluia. Glória. Tá, glória. Por que Deus disse assim? Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então o plano já estava começando em ação. Já estava entrando em ação. Como? Através de promessa. Através das promessas. Glória a Deus. A primeira promessa. Eita glória. Primeira promessa. Aleluia. Se Deus não criou naquele momento da cabeça assim, veio ali e falou, porque o homem pecou e Deus foi falando, olha, semente da mulher. Não, já tinha um plano. Porque o Cordeiro ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Anote esse versículo aí na sua Bíblia. Aleluia. 1 Pedro 1:19 e 20. 1:19 ao 20, isso mesmo. Tá? Então, ele já tinha um plano, o Cordeiro já tinha sido conhecido ali na divindade, já estava estabelecido. Essa pessoa da divindade vinha como Cordeiro. Eita glória! Aleluia! E quando chegou o momento ali da queda, que Deus foi tratar com o homem, com Adão, com Eva, com a serpente, aí Deus disse, a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Uma promessa, porque tinha um plano. Oh glória, aleluia. Agora, por que o Cordeiro que foi morto desde a fundação? Porque quando Deus estava ali tratando com Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus ali foi que fez as vestes de Adão e Eva de pele de animal. Então foi derramado sangue ali. Se foi derramado sangue, foi o Cordeiro. Simbolicamente ali, o Cordeiro já era Jesus. Assim como o Cordeiro da Páscoa representava Cristo. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo foi ali, foi tirado ali. Veja o texto lá em Gênesis 3, na queda. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui também para ajudar o Mateus. Acho. Gênesis capítulo 3. Quando
bem no finalzinho já, né? Capítulo 3, nós vamos aqui ver esse texto aqui. Então veja aí, é capítulo 3, versículo 21. 3, 21. Anote aí na sua Bíblia, isso aí é muito interessante isso aí. Diz assim, Gênesis capítulo 3, verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então veja aí que aqui um animal morreu, né? Não diz qual é, mas quando eu vejo lá em Apocalipse, o cordeiro que foi morto desde a fundação, então aqui morreu um animal, o sangue foi derramado aqui para cobrir Adão e Eva que pecaram. Então já era simbolicamente ali apresentava o cordeiro. O cordeiro. O cordeiro do plano. Do plano da salvação, porque tinha um plano. Aleluia. Tinha Porque um tinha um plano. plano, né? Então, esse cordeiro do Éden que foi morto para cobrir a nudez de Adão e Eva era um símbolo da morte de Cristo que vai remir o homem dos seus pecados. Aleluia! Oh, glória a Deus! Cobrir a vergonha do pecado. Cobrir a vergonha do pecado. Aleluia! E vai tirar o pecado do mundo. Então, perceba que havia um plano, é isso que nós estamos elaborando aqui. Havia um plano de salvação quando veio a primeira promessa, semente da mulher, porque Deus já tinha um plano, o cordeiro já tinha sido conhecido antes da fundação do mundo, então já havia um plano de salvação. Agora, eu quero só para a gente entrar agora sobre o Espírito Santo, olha que coisa interessante, João capítulo 1, versículo 18, Mateus, João 1, 18. João capítulo 1, verso 18, diz assim: Você pode ler na sua Bíblia, marca esse texto aí, irmão, é muito importante, tá? Nós estamos falando primeiro do plano da salvação. Se a lição é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, você precisa entender que há um plano de redenção. Aleluia. Tá? João 1, 18. João capítulo 1, verso 18 diz assim: Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, olha aí, que está no seio do Pai, é quem o revelou. O Deus unigênito que está no seio do Pai. Quem é ele? O Deus unigênito. Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Glória a Deus. É ele que revela o Pai. Então já começa aí. Também veja aí, 1 João capítulo 4. Esse João é tremendo nessa revelação, viu? Primeira epístola de João capítulo 4, versículo 9. Anote esse texto aí, leia, tá? E depois que você estiver assim bem entendendo o plano da salvação, fica fácil de você dar aula, porque você vai falar da atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Então você tem que saber, tem que passar para o seu aluno que há um plano, houve um plano de redenção. Quando veio a primeira promessa, porque já tinha um plano do Cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo. 1 João capítulo 4, verso 9 diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Olha aí, oh, glória. Glória a Deus. Então Deus unigênito, o Filho unigênito, aí foi entendido entre a divindade que Jesus vinha como Filho unigênito, porque a gente sabe que Jesus, a segunda pessoa da divindade, ele é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí diz aí o Deus unigênito, é Deus, Filho é Deus. Então, quando Deus começou a executar o plano da salvação, é que Deus começou a se revelar como Pai, Filho e Espírito Santo. Essa nomenclatura, podemos dizer assim, essa forma de Deus se revelar é por causa do plano da salvação. Eita glória. O Pai planejou. Então, é Deus, é um Deus trino,
Mas essa maneira de se manifestar, Pai, Filho e Espírito Foi por Santo, causa do plano. foi por Aleluia. causa do plano da salvação. Então, antes da elaboração do plano, não era Pai e Filho. Não era pai e filho, não tinha isso, a gente não vê isso. No Antigo Testamento tu não entende isso. Então, É? Jesus é filho porque ele veio ao mundo, foi gerado como homem. Então, Deus deu a nomenclatura de filho unigênito. E Deus falou isso. Deus falou isso no Salmo 2. E quem cita isso é uma pregação linda de Atos. Veja lá, Atos 13, 32. Se não falha a memória, foi Pedro. Só vou confirmar aqui. Atos 13, 32. 13, 32. Acompanhe aí na sua Bíblia aí, 13, 32. Atos, Não, foi Paulo, né? Só corrigindo aqui, foi Paulo pregando aqui, 13, 32. Atos capítulo 13, verso 32, diz assim: Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Glória a Deus, aleluia. Então, antes da fundação do mundo foi planejado, o Cordeiro foi conhecido, Deus planejou, né? E se manifestou nesse plano como Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas da divindade se revelaram como Pai, Filho e Espírito Santo por causa do plano da salvação. Lê de novo esse texto, é tremendo, irmão. O apóstolo Paulo pregando aqui. Mais uma vez, anote aí tremendo, na sua revista, Atos capítulo 3, verso 32, diz assim: Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feito a nossos pais, como Deus o cumpriu plenamente em nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Glória a Deus, aleluia. Salmo messiânico, Deus mostrando que ele fez um acordo. Tu és meu filho, vamos fazer um acordo, tu és meu filho, eu vou te gerar. Aí veja também Hebreus 1. Glória a Deus por isso, irmão. O plano da salvação é tremendo. E o interessante lembrar que foi Deus quem gerou Jesus, certo? A palavra de Deus diz que a sombra do Altíssimo cobriu Maria, certo? E Deus começou ali a gerar no ventre de Maria a Cristo. Por isso que ele diz assim: um corpo tu me deste. Ô glória! E me introduziste no mundo, olha aí, Isso, o plano da salvação. Isso está em Hebreus. Hoje te gerei ainda, Hebreus capítulo 1, versículo 5. Nós vamos, olha, Hebreus 1, 5 e 6. 5 e 6. Hebreus. Anote aí, né, para você falar disso para os seus alunos do plano, para você falar da atuação do Espírito Santo no plano. Hebreus capítulo 1, versos 5 e 6 diz assim: Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho? Ó, 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Olha que Glória a coisa Deus. tremenda. Foi um acordo. Deus disse: eu lhe serei pai e ele me será filho. Oh, glória a Deus. Então, foi um acordo no conselho de Deus para se manifestar o plano da redenção. Plano da redenção. Glória a Deus. Eu serei pai e tu serás filho. Quer dizer, as pessoas da Trindade foram planejando a salvação. Por isso que o Cordeiro que foi conhecido antes da lá fundação. foi conhecido o Cordeiro nesse acordo aqui. O pai, Deus disse: olha, serei por pai e tu me serás por filho, né? Aí novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, ao introduzir no mundo, ou seja, quando Jesus veio, se encarnou, aí ele disse assim: todos os anjos o adorem, todos os anjos de Deus o adorem. E você sabe que quando João foi adorar o anjo, o que o anjo disse? Não adore não. Não me adore.
Adore somente. Somente a Deus. Eu sou conservo teu. É. Eu sou servo contigo. Mas né? quando diz do filho, não. Quando diz ao filho, todos os anjos o adore. adorem. Glória a Deus. Ele Ele é é Deus. Aleluia. O plano foi esse. Né? O plano foi esse. Então, conhecendo o plano, Deus estabeleceu um tempo para acontecer. Né? O homem pecou, Deus fez a primeira promessa. Daqui para frente, por isso que lá em Atos 13, Paulo diz assim, o evangelho que os anunciamos é o evangelho da promessa. Ô glória, o evangelho da promessa. Olha, glória a Lá em Deus. 13:32 de Atos, Paulo disse lá, você já lembra esse texto. É o evangelho, lê de novo aí, porque é Lê muito mais tá uma no vez texto, pra- lê de novo. Para você fixar aí na sua cabeça, Atos capítulo 13, verso 32. Diz assim. Atos 13, 32. 32. É interessante isso, quando Deus fez a promessa, a primeira promessa messiânica lá em Gênesis 3, da semente da mulher, porque Deus tinha um plano. Ô glória, aleluia. Diz assim, Atos capítulo 13, verso 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa, Olha aí, feita a nossos pais. Promessas que foram feitas aos pais, né? Ao povo de Israel atrás. Exatamente. Glória Aí a que Deus. começa, irmão, foi um plano. Ele começou em Gênesis, semente da mulher, foi passando o tempo, aí Deus começa a elaborar o plano, a colocar o plano em ação quando ele chama Abraão. Quando ele chama Abraão. Porque lá em Gênesis 12, quando Deus fala com Abraão, Deus chama Abraão, Deus já estava ali colocando o plano em ação. Por isso que está errado a pessoa dizer, olha, Deus procurou Abraão, Abraão pecou, Deus procurou Jacó pecou, Deus procurou Moisés pecou, para Davi pecou, aí Deus disse, agora quem enviarei? Não existe isso, porque o Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. Ô glória a Deus. já não precisa voltar mais nisso, porque você já sabe que o próprio Deus disse entre si, eu lhe serei por pai, que me será por filho, então foi Glória a Deus. Aleluia. acordo. Foi um acordo de Deus antes da fundação do mundo. Quando ele chama Abraão, Moisés, quando ele fala com José, já é ele botando em prática o plano que já foi acordado. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Eita glória! Então, aí que entra o seguinte, Deus chamou Abraão, e como era um plano, a Bíblia diz que Deus pré-anunciou este evangelho a Abraão. Deus pré-anunciou o evangelho. Abraão foi um privilegiado. Ele foi o único no Antigo Testamento que ouviu a pregação do evangelho. Eita glória. E quem pregou para Abraão foi Deus. O próprio Deus. Gálatas 4, capítulo 4, veja aí na Bíblia rapidinho, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Diz assim. 4 a 6, Mateus. Diz assim, Gálatas capítulo 4, verso 4 ao 6. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Dá uma pausinha aí. Esse texto aqui eu ia falar depois. Eu estou falando que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Abraão foi privilegiado para depois falar que na hora certa veio. Eu ia falar esse texto depois. Certo. Então o texto que é para ler agora, que Deus pré-anunciou o evangelho, é Gálatas 3, 6. Gálatas capítulo 3, verso 6. Anote na sua revista. Diz assim. Gálatas capítulo 3, 6 a 9. 6 a 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. E disse, em ti serão abençoados todos os povos da terra. Aí tá bom. Glória a Deus. Agora lê o 19. O 19 diz Aliás, assim, o 14. Gálatas 3,14. Para a bênção de Abraão chegar,
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Eita, glória a Deus. Oh, glória. O Messias prometido e o Espírito prometido. Então, no plano da salvação, em todo o Antigo Testamento tem a promessa do Messias e a promessa do Espírito. Do Espírito, glória a Deus. Então, foi um plano. Deus chamou Abraão, pré-anunciou o Evangelho para ele, disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse em ti aqui era Jesus, em Jesus. E a Bíblia, por isso que Mateus começa dizendo assim: genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Oh, glória. Jesus, a Abraão. Promessa. Oh, glória, a promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus Cristo, filho de Abraão. Glória a Deus, aleluia. Então, através de Jesus, nós somos abençoados com... Esse foi o plano da salvação. O Cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo. Agora sim, que entraria o Gálatas capítulo 4, versículo 4, que o Mateus já leu aqui, que diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Por que ele destacou nascido de mulher? Por causa também da promessa que Deus fez lá em Gênesis. A primeira promessa do plano. A primeira promessa que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Então Deus começou a trabalhar no plano da salvação, que é praticamente todo o Antigo Testamento, a chamada de Abraão, e vai embora, aí vem Abraão, Isaac e Jacó, aí vem os 12 filhos, aí se transforma em 12 tribos, e aí vai. Oh, né? Aí Deus começa a trabalhar no plano da salvação, executar o plano da salvação, e nessa execução do plano do plano da salvação, da redenção, ele vai fazendo promessas do Messias, promessas do Cordeiro, tanto promessas, o profeta profetizando, como promessas simbólicas, como por exemplo, Cordeiro da Páscoa. Ali já era uma visão, né? O tabernáculo já era ali o projeto da salvação está todinho no tabernáculo. O cordeiro que era imolado no tabernáculo, já né? estava lá. Oh, glória a Deus, aleluia. Então tudo no Antigo Testamento foi elaborado dentro de um plano, que é o plano de salvação. E nesse plano, Deus prometeu derramar do seu Espírito, né? Sobre toda a carne. Tá aí os textos na lição, tá aí Isaías 35:15, não vamos ler aqui que não dá tempo, 42, 1 e 2, está na lição. Na parte, no ponto 1, subponto 2, a promessa messiânica lá no fim diz que é acompanhado da promessa do Espírito. Aí vem os textos que mostram o Espírito Santo anunciado de antemão no Antigo Testamento. E o mais conhecido é Joel 12, porque Pedro pregou baseado em Joel 2. Explicando o que aconteceu ali em Atos 2. Pedro explicando o que aconteceu. Era uma promessa do Pai.